palavra, vamos lá? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. O tema da mensagem de hoje, para quem gosta de anotar, como ficou em alto o assunto de cavalo semana passada, o tema da mensagem de hoje é não compre um cavalo. O sermão de hoje é não compre um cavalo. Fique tranquilo, daqui a pouco vai fazer muito sentido. E eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer dessa frase, dessa exortação. Eu tenho certeza que essa exortação ela vai te acompanhar por muitos meses e anos. Vai ter momentos que você vai estar prestes a fazer alguma coisa que vai vir assim a minha vozinha na sua cabeça. Não compre um cavalo, irmão. Não faça isso. Tenho certeza que essa exortação, esse tema, vai abençoar e salvar muitos de vocês. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. Vamos ler a palavra de Deus. Esforcem-se. Diga comigo, esforcem-se. Diga comigo, eu preciso me esforçar para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhe dizem respeito. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja. Assim, reto e direto, toma conta da tua vida, irmão. Não é isso que ele está dizendo, sim ou não? Vá tomar conta da tua vida. E ele diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuide das suas coisas, daquilo que diz respeito à sua vida. Olha só como ele começa o texto. Ele começa o versículo dizendo que é necessário se esforçar. Que coisa paradoxal, né? É necessário se esforçar para não arrumar problema. É necessário uma intencionalidade para viver uma vida tranquila. Então, se o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo que a gente tem que se esforçar para viver uma vida tranquila, o que vai acontecer se a gente ficar no automático? Se a gente não se esforçar? O que a gente faz por natureza? Assim, de instinto. O contrário de buscar uma vida tranquila. Faz sentido? Se ele está dizendo que você tem que se esforçar, quer dizer que se você viver no automático, se você não for intencional, se você não se esforçar, você vai arrumar problema. Quem aqui já se deparou com situações que você iniciou e depois você olhou para elas e falou assim: o que eu fiz? Aonde eu estava na cabeça quando eu comecei essa discussão? Quem é casado aqui sabe que por vezes você tem que olhar alguma situação batendo na porta, uma oportunidade para uma discussão e dizer assim: não ouvi nem vi. Segue o fluxo. Vamos para a próxima pauta do dia. Quantos sabem disso? Que para que você viva uma vida tranquila no seu casamento, você tem que decidir as guerras que você vai lutar. Você tem que decidir o que merece a sua atenção. Você tem que começar a colocar o que é prioridade, o que pode ser relevado. Tem coisas que você entendeu que você precisa relevar no seu matrimônio. Que você pode abrir mão por amor a outra pessoa. Algo que faz parte do jeito do outro agir, porque aprendeu assim a vida inteira. Não estou dizendo que talvez um dia não mude. Não estamos falando de pecado aqui, nós estamos falando de cultura. O jeito de proceder na vida, o jeito de enxergar algumas coisas, o jeito de lavar a louça, o jeito de enxugar a pia. Se você ficar fazendo questão sempre de tudo, você não vai viver uma vida tranquila. Você vai entrar em guerras que vão sugar a sua energia, e na hora que uma guerra de verdade bater na porta, você não tem saúde e nem aliado. Por quê? Porque você matou a sua aliada. Porque você matou o seu aliado. Porque você vive em pé de guerra dentro de casa, como se vocês fossem rivais, que tem que provar quem está certo o tempo todo. Então o apóstolo Paulo, ele começa aqui dizendo para nós: se vocês não se esforçarem, vocês vão arrumar problema o tempo todo.
Tem muito problema que tem gente lidando aqui na vida que não era necessário você estar lidando se simplesmente você aprendesse a ficar em silêncio. Feliz é o homem e a mulher que tem dentro de si uma máquina de engolir sapo, gente. Sabia disso? Se você quiser ser bem sucedido na vida, você tem que aprender a engolir sapo, triturar. Faz parte da vida isso. Relevar algumas coisas. Decidir as guerras que você vai lutar. A tradução do original aqui, a palavra esforcem-se. Olha só, no original, ela é mais forte ainda. É esforce-se ardentemente. Torne o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Tem que ser ter uma vida tranquila, segundo o apóstolo Paulo. Aí depois, a palavra para ter uma vida tranquila, o que é tranquilo? O que é tranquilo na Bíblia? No original, não correr de cá para lá, nada dizer, ficar em silêncio. Aleluia! Quem gosta de falar muito aí, dê um glória a Deus. Você precisa orar mais, porque você vai gastar o seu vocabulário em oração, aleluia. Amém. Os céus não ficam com o ouvido doendo. Tem o Espírito Santo que transmite bem a sua mensagem. Quando você fala alguma coisa que você não colocou bem a palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele alinha, comunica, transforma a sua mensagem. Olha que coisa boa, a comunicação nunca falha na oração. Não correr de cá para lá. Quem se identifica que vive essa vida agitada o tempo todo, correndo de cá para lá? Bill, mas a vida é por si só agitada. É, mas você concorda comigo que existem agitações que você entrou porque vive no automático. Porque vive tão intenso. A Bíblia, já falei aqui algumas vezes essa história, eu gosto muito, conta a história de um dos guerreiros de Davi, Samá, que ele luta uma guerra contra muitos homens, sozinho, e ele luta um dia inteiro, e no final da batalha, a espada dele fica grudada na mão dele, pela tensão da batalha, sabe? O sangue foi empedrando, e aí ele vai tentar soltar a espada e não consegue. Tem muitos homens aqui destruindo as suas famílias, porque chegam em casa do ambiente de trabalho e não sabem soltar a espada. Está tensionado, passou o dia liderando uma equipe, passou o dia sendo liderado, às vezes por um líder um pouco abusivo, às vezes muito abusivo, e aí chega em casa, quando você pensa que não, você está dando espadada, mas eu queria só dar um abraço. Você foi dar um abraço, mas deu todo desconjuntado e acertou a sua esposa, porque a intenção era dar um abraço, mas o seu jeito de falar é de quem estava tenso do ambiente de trabalho. Então nós precisamos saber soltar a nossa espada na hora certa. Nós precisamos saber interpretar as estações, irmão. Talvez você começou um negócio que começou com a desconfiança de todos à sua volta. Talvez você começou uma família com a desconfiança de muita gente que você não era capaz de ser homem, você não seria uma boa esposa, você não estava pronta, mas você tinha uma palavra de Deus e aí você decidiu se casar. E aí você se casou, de fato era um bom homem que você escolheu. E aí o primeiro ano você ficou tenso o tempo todo, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que fazer dar certo, tenho que fazer dar certo. Por quê? Porque eu estou lidando com a desconfiança, eu estou lidando com a pressão, eu estou lidando com a falta de recurso, eu estou lidando com a falta de recurso de credibilidade das pessoas. Mas já se passou 3 anos que você está casado e você vive como se ainda tivesse que provar alguma coisa para alguém. A sua empresa, ela já entrou num lugar de estabilidade, não que você não tem problema, mas ela já não é mais aquele embrião dos primeiros dias, que exigia que você ficasse ali, ligadão, o tempo todo, em cenário de guerra. Aprenda uma coisa, em tempo de guerra você não constrói muitas coisas. Por isso que o templo do Senhor, um dos motivos, que o templo do Senhor não pode ser construído por Davi, é porque ele era um homem de guerra. Se ele construísse hoje, amanhã, provavelmente o templo ia estar em ruínas, porque o tempo todo tinha gente tentando invadir a terra de Israel. Mas foi construído por Salomão. Salomão fala de um tempo de sabedoria. Chega uma hora que você sai do tempo da guerra e entra no tempo da sabedoria. Você começa a guerrear com outras armas, meu irmão. Inclusive fazendo um bom pacto com o tempo. Gênesis capítulo 3, verso 18. Nós aprendemos aí
que assim que o homem pecou, uma das consequências do pecado foi que a terra começou a produzir naturalmente pragas. Não era o natural da terra isso. O natural da terra era só produzir coisas boas. Mas depois da queda, por causa do pecado, a terra começou a produzir ervas e pragas. E a terra, ela é uma extensão, o que nós estamos vendo na terra, daquilo que começou a acontecer no homem, na natureza adâmica do homem. Adão, antes da queda, ele só produzia vida. Adão, antes da queda, ele só produzia o que ele tinha, a natureza de Deus. Mas depois do pecado, assim como a terra, o homem começou a produzir ervas daninhas, coisas negativas na sua vida. O que eu aprendo com isso? O jardim antes era só plantar, colher, plantar, colher. Não tinha que proteger. Mas a partir do momento que o pecado chegou na terra, a terra começou a produzir ervas e agora precisa ser um jardineiro, não só para plantar e colher, não só para observar o crescimento e celebrá-lo, mas também para arrancar ervas daninhas. De tempo em tempo você tem que passar na plantação e arrancar algumas coisas. Então, quando o apóstolo Paulo diz se esforce, é porque naturalmente nós vamos produzir problema. É porque naturalmente nós vamos produzir ervas daninhas. O que são ervas? Aquilo que não produz fruto, não é comestível, não serve para nada, não passa pelo fogo, ao ser provado não permanece. Então nós temos que entender que a nossa vida precisa produzir coisas que frutifiquem, que alimentem você, que alimentem as pessoas. E quando nós estamos no automático, nós só estamos preocupados às vezes em fazer, não com o que fazer. Se você não for intencional na sua vida, não assumir o controle da sua vida, você vai fazer coisas boas com uma mão e coisas ruins com a outra. Você precisa ser intencional para deixar as coisas boas nascerem, mas de tempo em tempo olhar para a sua vida e falar, isso aqui não. Você precisa de intencionalidade. Diga comigo, intencionalidade. Resumindo, é sair do automático, irmão. Parar de, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que vier na minha cabeça é isso mesmo. Assuma o controle, senão você não vai construir uma vida tranquila. Eu quero ler algo para vocês aqui. Se você quiser anotar, fique atento porque é grande, então anote rápido. Uma vida de sucesso não é sinônimo de uma vida agitada, inquieta. Não é a quantidade de coisas que você faz, mas sua assertividade, que é fruto de alguém maduro, amolado, sábio. E a sabedoria passa pelo silêncio. É fruto de alguém que fez as pazes com o tempo e vê nele uma ferramenta, não um inimigo. Escrevi isso ontem na madrugada enquanto meditava nesse sermão, vou ler de novo. O que é uma vida de sucesso? Nós achamos que vida de sucesso, que está sendo bem sucedido, está trabalhando, a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas uma vida de sucesso não é sinônimo de uma vida agitada, inquieta. Não é a quantidade de coisas que você faz, mas sua assertividade, que é fruto de alguém maduro, amolado, sábio. E a sabedoria passa pelo silêncio. É fruto de alguém que fez as pazes com o tempo e vê nele uma ferramenta, não um inimigo. No começo da caminhada é normal, no começo de um projeto, por vezes, nós estamos agitados e a gente fazer as coisas acontecerem na nossa força, na quantidade de machadada que a gente dá. Mas em algum momento da vida você precisa amadurecer e entender que se o seu machado estiver mais amolado, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Então já não é mais a quantidade de machadadas que você dá, mas a sua sabedoria para poder se deixar ser forjado, discernir o tempo certo de dar o golpe, decidir a hora de ficar em silêncio, a hora de atacar, a hora de estar em silêncio. E aí eu quero trazer para você alguns pontos de como viver uma vida tranquila. A pergunta é como viver uma vida tranquila. Eu vou falar cinco chaves, 5 pontos que você deve observar se você quer de fato ter uma vida tranquila.
E antes de nós começarmos, tudo se resume em uma coisa: não comprar um cavalo. Essa semana, um jovem estava conversando com o pastor Gabriel, e aí do nada na conversa, ele virou para o pastor Gabriel e falou assim: pastorzão, eu estou pensando seriamente em comprar um cavalo. Aí o pastor Gabriel olhou para ele e falou: cara, você mora no 10º andar de um prédio. Você tem uma granja, alguma coisa assim? Não. Mas eu estou muito afim de comprar um cavalo. Aí o Gabriel falou com ele: cara, olha o que você está falando. Você é um empresário começando, você tem, né, tantas coisas para você investir para o seu negócio, tantas guerras que de fato você precisa lutar. Você vai comprar um cavalo? É, rapaz, eu só não comprei porque o cara do OLX não respondeu a minha mensagem ainda. Porque ontem eu estava decidido que eu teria um cavalo. Aí a pergunta é: anda de cavalo constantemente? Tem alguma afinidade com equinos? Não! Nenhuma! Nem periquito está cuidando ainda. E já quer cuidar de um animal de grande porte. Mas a verdade, por mais cômico que seja, por vezes a gente acorda de manhã e a gente cisma de comprar um cavalo. Nós parecemos demonizar uma vida tranquila. Parece que quando as coisas estão bem, a gente tem que arrumar um problema. De fato, empreender, ser um líder, é alguém que resolve problemas. Mas você tem que entender que você não precisa criar problemas para ter problemas. A vontade de Deus é que você se torne alguém tão bom em resolver problemas, que Deus pode te entregar os problemas do reino dele. Mas Deus não pode entregar os problemas do reino dele para alguém que está comprando cavalos. E aí você compra o cavalo, e você tem que decidir agora onde você vai colocar o cavalo. Aí você tem que gastar dinheiro, né, para arrumar um pastinho lá, para você pagar por mês. E aí você vai descobrir que, se você quer ter um bom cavalo, um cavalo bonito, você vai ter que comprar feno. Você vai ter que acrescentar ração, porque é difícil você achar um pasto que nutra um cavalo. E aí você vai descobrir que o cavalo, por maior que seja, aquele animal tão forte, uma cólica mata um cavalo. E aí custa muito caro cuidar de um cavalo. Você vai descobrir que você não tem expertise nenhuma para poder cuidar da saúde de um cavalo. E você vai ter que aprender, você vai gastar tempo fazendo aulas no YouTube de como cuidar de um cavalo. E aí você vai ter que arrumar um lugar para andar a cavalo, e aí vai, e aí foi meses da sua vida, porque você comprou um cavalo. E aí você decide: eu fiz uma lenha, eu preciso vender o cavalo. Aí você descobre que não tem tantas pessoas como você que acordam de manhã querendo comprar um cavalo do nada. E aí talvez você descubra que você não entendia de cavalo, e você comprou um péssimo cavalo. Ou você comprou um cavalo que não é pelo preço pelo qual você pagou, que você foi enganado, né? Pode ser que você vá dar um primeiro banho no cavalo e você descobre que a cor dele é outra. Não estou zoando, coisas que acontecem na vida do campo. Aí, de cavalo, eu tenho experiência. O cara te vende o cavalo com uma idade. E aí você não sabe abrir a boca do cavalo e pelos dentes saber a idade que o cavalo tem. Mas o cara que te vendeu é carismático. Ele parece a pessoa mais honesta do mundo, mas talvez ele também comprou um cavalo que não devia. E ele só quer passar o cavalo. E aí você compra um cavalo, o cara fala que o cavalo tem 5 anos. E aí quando você vai vender, aparece um cara que entende de cavalos para comprar, ele fala: meu jovem, o seu cavalo está para morrer a qualquer momento, ele já tem 20. Aí agora você tem que arrumar um lugar para enterrar o cavalo também. Você não pode deixar morrer no meio da rua e a delúvio levar, que dá problema. Olha só, quanto tempo vai ser gasto para você resetar aquilo que você começou? Então você precisa se deparar com algumas coisas na sua vida e dizer assim: eu não vou comprar um cavalo. A oportunidade parece maravilhosa, porque o cavalo está na metade do preço, mas eu não entendo de cavalos. Cavalos não é o meu ministério, cavalos não é o meu hobby. Eu não tenho tempo para cuidar de cavalo agora, mas está muito barato. Mas vai custar muito caro. O que tem de crente que acha que toda porta que abre é Deus convidando ele para entrar? Muitas portas são oportunidades para que você teste a sua maturidade, meu irmão. Dizer não faz parte da maturidade, é um sinal de alguém maduro. Alguém que é capaz de dizer não para algumas coisas da vida. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que consegue julgar a si mesmo, irmão.
que olha para a sua vida e vê, isso aqui não combina, não faz sentido. É muito bonito para você. Ligue para alguém que tem cavalos e pergunte se ele quer comprar um cavalo, faz uma boa ação. E às vezes você vai descobrir que nem quem gosta de cavalo, nem quem entende de cavalo, quer comprar um cavalo, enquanto você está querendo comprar. Então, quais são os cavalos que você está comprando? Quais são as guerras que você está entrando, que você não precisava entrar, mas só porque você vive no automático de ter que estar envolvido em alguma coisa, enquanto Deus está esperando o seu tempo livre para te dar coisas altas para você resolver. Deus está requerendo o seu dízimo do tempo. Deus está requerendo o seu dízimo do seu tempo. O que você deve a Ele para fazer a obra dEle, para servir pessoas, mas você não consegue porque você está sempre comprando cavalos, inventando alguma coisa para fazer que não foi o que Deus te chamou para fazer. Então vamos lá, primeira chave para se viver uma vida tranquila. Diga comigo, eu preciso não assistir BBB. A televisão, eu sei que vocês já entenderam que não é um bom negócio colocar sua família diante daquela porcaria. Mas a verdade é que muitos não assistem o pay-per-view da Globo, mas vivem buscando um pay-per-view, a vida de alguém para acompanhar. Pare de ficar tomando conta da vida dos outros. Pare de ficar se entretendo com o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa poderosa para você. Você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo. Você nasceu para ser especialista em algumas coisas, não para ser comentarista de tudo. E você jamais vai ser especialista em alguma coisa se você está sempre entretido em comentar tudo que acontece à sua volta. Você não tem que ter uma opinião formada sobre tudo. É muito sábio e muito bonito alguém chegar para você e perguntar sobre algo que você não tem expertise e você dizer, eu não tenho uma opinião sobre isso. Mas a conversa vai terminar ali, mas é uma conversa que talvez deva terminar ali mesmo. Sobre a vida dos outros, eu não tenho opinião sobre a vida dessa pessoa. Se você não quiser ser ofensivo, você responde isso e automaticamente, pastor, a pessoa, eu acho que ela ainda vai se sentir ofendida. Mas algumas pessoas têm que lidar com isso para que elas parem. E mesmo assim você ainda procurou bem as palavras. Você só disse, eu não quero participar disso. Não, eu não tenho uma opinião sobre isso. Você pode encerrar a conversa quando alguém chega falando, nossa, você já viu como o Leandro faz isso, faz aquilo, e aí a pessoa trazendo coisas negativas, aí você pode dizer, você já viu a camisa bonita que o Leandro estava semana passada. Uma vez, o apóstolo Bud, ele é um avivalista aqui do Brasil que já partiu para o Senhor. O apóstolo Bud estava numa mesa e os pastores que estavam na mesa, todos estavam falando de um homem, de um outro pastor, que realmente era alguém que tinha péssimos testemunhos. De fato, tudo que as pessoas estavam falando sobre ele era verdade. Eram coisas que de fato essa pessoa fazia. E aí cada um foi falando, nossa, eu já tive essa péssima experiência com ele, ele não me pagou, ele não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí foi chegando na vez do apóstolo Bud. E aí quando chegou na vez dele, ele falou que foi ficando tenso, porque ele tentou realmente procurar uma coisa boa para falar do cara, mas o cara se esforçava em dar mau testemunho e ele não achava nada. E ele foi ficando tenso, foi ficando tenso. Aí ele falou que quando chegou na vez dele, e você, qual foi a sua experiência com ele e tal, o que você tem a dizer? Você já viu como os olhos dele são bonitos? Ele falou que ele respirou fundo e foi a única coisa que saiu, para que ele não participasse daquilo, que não ia produzir vida nenhuma. Ninguém ali estava colocando na mesa, na disposição de vamos sentar com ele, vamos resolver, como nós podemos ajudá-lo, ou como nós podemos preservar as pessoas, como nós podemos guardar o reino de Deus desse tipo de coisa. Não, era só conversa ao vento. Só falar, só sentir parte de um pay-per-view. E é quando a gente vai ver a instrução do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 16. Ele vai dizer, fuja das conversas inúteis. Fuja das conversas inúteis. Mais uma expressão que nós devemos dar atenção, fuja. Fugir por quê? Porque essas coisas nos procuram o tempo todo. Sim ou não? Elas nos procuram o tempo todo. Então você tem que ser intencional de novo. Você tem que decidir sair fora. Fuja das conversas inúteis.
2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 11. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados. Eu amo Paulo. Aleluia. Sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A Bíblia é uma benção, irmão. Olha o que ele coloca para nós. Cuidar da vida dos outros, falar da vida dos outros, se dar a mexericos é coisa de gente desocupada. É isso que ele está dizendo. É coisa de gente que não trabalha. Não, mas eu trabalho muito. Mas, pois bem, você poderia trabalhar mais. Você poderia ser mais útil se você não estivesse gastando a sua língua para falar da vida dos outros. Não fale nada que você não esteja disposto a tornar-se parte da solução do problema. Se você não vai se envolver para resolver o problema, por que você está conversando, irmão? Lá na empresa, por que tudo que chega na empresa você tem que ficar nos corredorzinhos, cheio de tititi, de conversinha, da vida de fulano, que fulano não veio trabalhar? Tu é o gerente, cara. É da tua conta. Por que você tem que comentar que alguém não veio trabalhar? O quanto você acha isso um absurdo? Você não tem problemas na sua vida, não? A estratégia da nossa carne, da nossa natureza adâmica, é apontar problemas fora, para que nós não demos atenção aos problemas dentro. É um entretenimento. A fofoca, o mexerico, as conversas fúteis, é um eterno entretenimento para a nossa alma que não quer resolver os problemas internos. Se alguém deixou de trabalhar e você não tem esse problema, eu garanto que você tem outro. Eu garanto que você tem algo para você focar, enquanto você pode melhorar a linguagem para os seus filhos. Algo que você pode, comece a pensar se você vai levar flor ou bombom para sua esposa em casa. Resolva os problemas que você tem em casa. Não é ficar nos corredores comentando isso, comentando aquilo. Corredor de igreja com comentário disso e daquilo. Você não veio para cá para isso, você veio para cá para se edificar. Seja intencional. Seja intencional no seu ambiente de trabalho. Se você é um líder, líderes que têm o péssimo hábito de comentar da vida dos outros. Líderes são assertivos. Se você tem algo para falar, sente com a Mariazinha e fale com ela. Não é ficar comentando com os outros funcionários o quanto a Mariazinha é isso ou é aquilo. Isso só vai disseminar um câncer no meio da sua equipe. Só mostra a sua fragilidade de caráter e ensina a eles que eles podem amanhã fazer o mesmo com você. Vamos continuar. 2. Pare de chamar situações de problemas. Hoje nós somos a geração dos não problemas, irmão. Eu ouvi essa expressão uns meses atrás e nunca mais esqueci. O cara estava respondendo uma caixinha de pergunta e alguém colocou uma coisa normal da vida. Coisas que acontecem na vida. Como, por exemplo, o carro furar o pneu. Como, por exemplo, as discussões normais da vida conjugal, da discordância, né, sobre o pão que foi comprado, sobre ter esquecido de comprar carne. E aí a pessoa colocou a pergunta na caixinha e teceu aquilo como uma grande coisa a ser resolvida. E a pessoa disse, lá vem mais um não problema. Lá vem alguém gastando tempo com não problemas. E nós somos a geração que vive gastando tempo com não problemas. O que é um não problema? E aí você vai, pelo exemplo, achar os seus. É um pneu furado. É a carne que acabou. A carne acabou, que a mulher deixou de comprar. E aí vai fazer um escarcéu. É uma brigaiada dentro de casa, porque a carne acabou. Aí o marido que esqueceu. Você não acostumou até hoje que ele esquece. Eu estou dizendo que você não vai chamar atenção. Você pode chegar e falar assim, poxa amor, já falei, anota no celular. Mas daí você criar a terceira guerra mundial é porque você veio tenso do trabalho, cara. Você está tensionado, não é motivo para isso. Não é motivo para bater porta dentro de casa. Não é motivo para bater a geladeira forte, que é tu que vai arrumar depois. Não é motivo, mulher, para você sair do carro, bater a porta do carro. São não problemas que nós gastamos tempo. É a fruta que estragou. Porque você deixou a fruta do lado de fora, ela estragou. E aí gasta a semana em torno daquilo.
Eu não estou dizendo que nós não vamos parar e falar, as frutas não podem ficar aqui, a gente já falou sobre isso. Mas eu estou falando de você gastar a semana, de você parar de conversar um dia, de você ir deitar e o seu marido te dar boa noite e você, peraí. E aí chega na cama, vamos orar, aí dá a mãozinha assim só. Pega na ponta aqui, ó, que eu não quero que esse pecador me toque. Esse homem impuro que deixou a fruta estragar. Aí é a criança que você recebeu um bilhete do colégio avisando que o seu filho mordeu outra criança. Você vai educá-lo, vai chamar, vai dizer, meu filho, não pode morder, tu não é cachorro. Você vai conversar, você vai explicar. Amanhã você vai pedir perdão ao seu coleguinha. Vamos ali comprar uma bala, você vai levar para ele de pedido de perdão. Agora, meu Deus, o meu filho é horrível. Ai, o meu mundo acabou, porque o meu filho morde nas pessoas. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Será que eu tenho que procurar uma terapeuta? Será que eu tenho que... É só a vida acontecendo. Crianças mordem, são mordidas todos os dias, irmão. Estude, vá num colégio e passa um dia lá que você vai ver que crianças se mordem. Ah, Jesus. E aí você ensina a não morder, se foi mordido, você ensina como lidar com a mordida. Mas isso não é motivo para você achar que o seu filho, o meu filho, eu acho que ele é especial. Porque ele morde nas crianças. Porque a criança mordeu nele. Há coisas que você precisa analisar com mais tempo, meu irmão. Que você precisa dar mais atenção para que isso signifique alguma coisa. Tem coisas que isoladas não significam absolutamente coisa nenhuma. É só a vida acontecendo. Ah, porque o meu filho, ele me respondeu. Seu filho nunca te respondeu. Vamos lá que eu quero trazer ele para ser discipulador do meu. O meu tem que ser ensinado, senão ele responde, faz pirraça, faz beicinho. Ontem ele virou para mim e fez esse ele fez ontem, chamei a atenção dele, ele, olha, amostradinho, vai dar problema. Não faça de novo. E a gente senta, a gente conversa, mas entenda que isso é um não problema, irmão. Problema é quem está com o filho fazendo um tratamento de leucemia. Problema é o filho que voltou de casa e ao invés de chegar em casa teve que ser internado porque sofreu um acidente no colégio. Isso é um problema. Tem muitas coisas que você está chamando de não problema e que vão acabar se tornando problema. Tem coisas na vida da igreja que são intrínsecas à vida da igreja, irmão. Fazem parte da vida de comunidade. Minhas expectativas foram frustradas. Se você soubesse quantas expectativas vocês já me frustraram. Faço ideias que eu te frustrei também. Porque alguém não supriu a minha necessidade. Porque alguém não me cumprimentou do jeito que eu gostaria. Problema de uma vida de congregação é um pastor herege, irmão. Problema de um líder é pecado. Trato, você senta, conversa. Ainda mais aqui que você pode sentar e abrir o seu coração com qualquer líder, que nenhum líder aqui é inquestionável. Já fomos questionados e aprendemos com os liderados, com os irmãos várias vezes. Agora, chamar não problemas de problema, pode fazer você criar problemas de fato. Você vai chocando aquilo, e aquilo vai crescendo, o poder das suas palavras. E aí quando você chama de problema, o seu cérebro vai liberar a quantidade hormonal, todas as substâncias necessárias para um ambiente de risco. Como é que é a Natália que fala? A Natália sabe falar. Que eu não sei o que lá, meu tá alto. Cortisol. A sua fala isso também? Achei que era só a minha. Cortisol. Porque o meu cortisol está alto. Mãe fica com cortisol alto, né? Que as crianças ficam tribulando, tal. Aí o marido também dá uma tribuladinha. Não nós, né, Guto? Outros aí, né? Nós não. Que o meu cortisol está alto. E aí você tem que tomar cuidado, porque o seu cérebro te ouve. E às vezes era um não problema. E aí você diz, temos um problema. Ou reage como quem tem um problema. O seu cérebro começa, perigo, 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 perigo. E você vai tensionando, gastando energia que você vai precisar depois. Quantos estão entendendo? Então, controle-se. Vamos lá.
pneu furado, carne que acabou, fruta que estragou, o funcionário que faltou, o marido que fez de novo o que você já pediu 1000 vezes para ele não fazer, a esposa que não faz o que você pede do jeito que você pede. A situação, irmão, anote isso. A situação não importa tanto quanto a maneira que reagimos a ela. Anote aí. A situação não importa tanto quanto a maneira que reagimos a ela. O que vai determinar muitas coisas é como você reage. Se você reagir certo, se você estiver no controle, algumas coisas não se tornarão problemas. Ainda vão render boas risadas. Ainda vão ser oportunidades de aprendizado. A situação negativa chega, mas só fecunda e dá luz ao estresse, se encontrar alguém disposto a absorvê-la. Eu vou ler de novo. A situação negativa chega, mas só fecunda e dá luz ao estresse, se encontrar alguém disposto a absorvê-la. Se você não absorver, se você não reagir de maneira negativa, talvez aquilo não se torne uma situação estressante. Mas quando a situação negativa chega, ela procura alguém que a absorva, alguém que diga amém, alguém que interaja com ela, para que aí ela se torne uma situação estressante. Se você não deixar fecundar, se você não absorver, possivelmente vai ser só uma situação. Situações acontecem, irmão. Eu aprendi isso com um homem que até trouxe ele aqui uma vez para falar para os obreiros, que foi um grande mentor meu no começo da minha caminhada, hoje um senhor cheio do Espírito Santo, empresário, e ele fala constantemente, ele é um cara que lida com muitas coisas que nós chamaríamos de problema, nas empresas dele, e aí ele fala, isso é só uma situação, não é um problema, o problema é outra coisa. Terceiro ponto, ou chave, exercite sua mente nas coisas do alto e no agora. Exercite a sua mente nas coisas do alto e no agora. A sua mente gosta de entretenimento. Ela está sempre buscando alguma coisa para se ocupar. E se você não der a ela, ela vai buscar. Então o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar a dar ocupação para a nossa mente. E ele jamais pediria que nós pensássemos nas coisas que ele vai nos dizer que temos que pensar, se não pudéssemos de fato assumir o controle e decidir o que vamos pensar. Parece que você não decide o que você pensa, mas é porque você viveu muito tempo no automático. Se você começar o exercício de trazer a sua mente, de controlá-la, você vai vendo que ela vai ficando disciplinada. Não é aceitável, é o normal da sua velha cultura, da natureza caída, deixar sua mente ficar correndo por onde ela quer. Mas não é aceitável. Deus te fez para ter controle sobre a sua mente. Você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça. Passarinhos voam sobre a cabeça das pessoas o tempo todo. Mas você pode impedir ele de construir um ninho na sua cabeça, irmão. Você pode espantar, ele pode chegar, você pode dizer aqui não. A mente, ela vai buscar coisas futuras, entretenimento no agora, que é a vida dos outros, é comprar cavalo, coisas que você não tem que resolver. Mas você pode trazê-la de volta. Que ferramenta poderosa quando eu aprendi isso. Que eu não precisava ficar sendo refém de lá para cá da minha mente, mas eu posso controlá-lo e controlar minha mente e trazê-la para mim, sempre que necessário. Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ontem, na verdade, eu estava dirigindo e de repente eu estava só ali escutando uma boa música e tentando relaxar. E aí de repente, enquanto eu relaxava, minha mente, pum! Eu peguei a minha mente, há 10 segundos ela estava pensando numa coisa inútil, que não era tempo de eu resolver agora, que agora não tem solução, agora não é algo a se pensar.
Não fazia sentido aquilo naquele momento. Primeiro eu olhei porque eu estava pensando, eu falei, não faz sentido nenhum eu gastar meu tempo com isso agora. E aí eu comecei a falar comigo mesmo. Se você não fala sozinho, você é doido, irmão. Pessoas normais falam sozinho, sabia? As mais saudáveis falam sozinho. Tirei um fardo das suas costas, né? Tem gente que vai embora só com essa mensagem, eu sou livre, eu achei que eu tinha que internar. Aleluia. Você precisa falar sozinho. Você vai perceber que existem mais de uma camada de pensamentos. Isso aqui é loucura da mente humana. Existe a camada de pensamento que você está ali, que ela está correndo. E existe outra que você vem executando logo do lado. E aí, qual vai ter mais autoridade? A que você expressa. Aí você começa a pensar no que você está pensando e decide se você quer continuar pensando no que você está pensando ou se você vai colocar outra coisa na sua cabeça. Sim ou não? Quem não está fazendo isso está errado, está vivendo no automático. E muitas vezes no meio dos pensamentos naturais da nossa natureza caída estão as mentiras do diabo que caem na nossa mente como coisas nossas, mas não nos pertencem. E tem gente que fica ali, intertido com o que o diabo está falando. Eu falo em voz alta comigo mesmo. Eu falo com o diabo. Se tivesse uma câmera no meu carro, você ficaria escandalizado. Nesse dia eu falei comigo mesmo. Eu falei, ei William, isso é hora de você pensar nisso. Pare de gastar o seu tempo com isso. Pare de gastar o seu tempo, isso é besteira agora. Melhor você ouvir a música, é mais útil. Ou então comece a pensar nas coisas do alto. E aí você vai lá na prateleira de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, você escolhe alguma coisa do alto e vou pensar nisso. Você vai e automaticamente começa a pensar sobre coisas que de fato não sabe o que fazer, procure a próxima coisa no seu bloco de notas. Não tem bloco de notas? Está errado. Comece a anotar as coisas do seu dia, porque se você se perder, se você se vê atordoado, e eu me vejo assim às vezes, quando eu vejo tem 10 minutos que eu estou fazendo nada, e aí depois mais 5 minutos eu já estou fazendo o que eu não devia, pensando que não é útil, e aí eu começo a tentar retomar o controle, mas eu não sei o que fazer, porque aquela voz de inutilidade está muito grande. O que eu faço? Eu abro o bloco de notas e vejo, está escrito aqui, ir para a academia, ir para a academia. Nem tudo tem que envolver emoção, irmão. É decisão. E aí quando você está indo para a academia, você agora está pensando em outra coisa. Filipenses capítulo 4, verso 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Está aqui o seu crivo. Está aqui o seu crivo. Se não é de boa fama, faz sentido? É honroso você estar pensando sobre a vida de alguém que não é da sua conta? Então você aniquila aquilo. Você para e vai ocupar a sua mente, vai cantar um louvor, vai orar no Espírito, vai recitar um texto da Bíblia. Mas você precisa começar a se exercitar, buscar a mente que está fugindo. É a mente que vai para o futuro toda hora. Você está cheio de coisas para resolver no agora, mas a sua mente não quer lidar com isso. Aí ela te leva para problemas futuros. É a mente ansiosa por vezes. Traga ela de volta. Diga para você mesmo: não. Eu tenho coisas para decidir hoje. Ah, pastor, porque eu estou em crise. Eu estou muito mal, estou com um sério problema com meu filho. Qual é o problema, meu filho? O que está acontecendo? É porque eu não sei se meu filho vai casar com uma mulher de Deus, se ele vai ter um bom casamento. Aí eu pergunto, qual a idade do seu filho? Ele tem 5 anos. Isso é uma coisa que você deva pensar sobre em algum momento? Sim ou não? Sim. Mas é agora? Foi um exemplo exagerado, mas quantas coisas você se vê pensando que não adianta nada você pensar agora? E aí você precisa trazer a sua mente para agora. Falar em voz alta. Às vezes eu falo, para de ser idiota. Eu falo comigo mesmo, não preciso que ninguém me chame de burro, gente. Quando é necessário eu mesmo me chamo. Cara, que burrice isso.
Isso não é o seu espírito é inteligente, seu espírito é capaz. Isso é sua natureza caída, cara. Para com isso. Às vezes eu falo com o diabo. Às vezes quando fica muito claro para mim, e com o tempo você vai descobrir que quando você exercita isso de tal controle, está sob o controle do que você está pensando, você vai ficando bom em discernir quando é a voz do diabo. E às vezes eu estou dirigindo, eu viro assim para o lado e falo assim, essa não vai rolar, Satanás. Eu sei os pensamentos que Deus tem sobre mim. Diabo, cala a boca, você e seus demônios, aqui você não se cria. E aí você está dizendo, eu conheço a verdade. Aleluia. Não deixe a sua mente vagar mais por onde ela quer, meu irmão. Assume o controle, traga a sua mente para ficar no agora e naquilo que é útil. 4. Trabalhe pelo lar. Trabalhe hoje pelo lar que irá lhe suprir amanhã. Lute para ter um lar. Está aí uma boa luta para você lutar. Está aí uma guerra que sempre vale a pena. Lá em Tessalonicenses, que a gente leu no começo, 1 Tessalonicenses 4, nós lemos o 11, o 12, ele vai dizer, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. O que ele está dizendo? Eu quero que vocês busquem ter uma vida tranquila, que vocês sejam atentos e cuidem dos seus próprios negócios, para que isso seja um testemunho para os de fora. Tem gente que está sempre em busca de uma coisa nova, porque vive ali na comparação da ostentação da internet. E você não entendeu ainda que se tem algo que choca o mundo hoje, você quer ostentar alguma coisa, ostente uma família saudável. É isso que está em falta no mundo hoje. Tire mais fotos, você se divertindo com a sua família, você que quer realmente vender curso. Eu garanto você que você vai vender muito curso quando as pessoas descobrirem que além de um bom empresário, você também é um bom líder da sua casa. Porque a Bíblia diz que aquele que é bom em administrar a sua casa, ele é apto a liderar a casa de Deus. Isso é um sinal de que você é um bom líder. Ostente mais, entre aspas, obviamente, né, só modo de dizer, a sua casa. Tenha mais orgulho de falar da sua família. Isso de fato é o que vale o seu tempo, que nunca é desperdício. Eu sei que muitos de vocês hoje caçam problema fora, porque já cansaram dos problemas de dentro que por vezes parecem não ter solução. E aí você não encontra um lugar de descanso dentro do seu lar. Você tem uma casa, você tem um conjunto de pessoas que moram ali, mas talvez você não tenha um lar ainda. E um lar é algo poderoso que na casa de pau a pique ou na mansão você é nutrido. Na casa de barro ou na casa de luxo, você é nutrido. Agora, se você só tem um grupo de pessoas que mora ali, numa bela casa, numa mansão, e aquilo não é um lar, você nunca se sente alimentado e energizado. Mas a culpa é da minha mulher, mas a culpa é do meu marido. Ei, faça você o que lhe cabe. Comece você a parar de desistir. Tire você a desistência da sua narrativa. Desistir não é uma opção. Essa é uma guerra que vale a pena você lutar. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Algumas pessoas têm uma ideia de igreja que parece bonito, mas não é. E aqui fica de exortação para os que servem no ministério. Na igreja local. Há um tempo atrás eu falei isso com os nossos pastores e eles levaram cada um para os seus departamentos. A necessidade de posicionar as pessoas na mentalidade de que a igreja, ela não vai e não tem que suprir as suas necessidades que devem ser supridas na sua família em casa. Existem relações que a igreja tem para te dar, a congregação, a comunhão com os irmãos, mas tem muita gente que tem uma expectativa que o ministério que ele faz parte seja uma família no sentido literal da família de casa. É uma família espiritual, meu irmão. O que acontece é que muitas vezes você não trabalhou para ter isso em casa, às vezes nem quer trabalhar, e você quer exigir que alguém que não é sua esposa, que não é o seu esposo, que não são seus parentes, deem a você o que você tem que ser homem para começar a construir na sua casa. Você vai ter relações lindas e únicas que só a vida de congregação pode dar, mas não é plano de Deus que a igreja, a família espiritual, substitua a família que você construiu.
As pessoas mais frustradas com a igreja, não todas, não há regra, não quer dizer que todo mundo está frustrado, quer dizer que é isso, mas muitos que são frustrados com a vida de congregação é porque eles não têm um lar dentro de casa. Aí eles têm essa expectativa na vida das pessoas da igreja local. E aí ninguém consegue te suprir, porque ninguém pode te dar o que não tem que te dar. O que quem tem que te dar é o seu lar. A Bíblia fala que o Senhor, Ele faz o órfão habitar em família. Diga comigo, Deus faz o órfão habitar em família. Aleluia. Para aquele que é órfão, a igreja está aqui, e por um tempo, até que você alcance a maturidade, através da graça de Deus, Deus usará a igreja para te dar esse seio familiar. Mas é para aquele que é órfão. Mas Bill, eu sou órfão. Você é casado? Sim, seu tempo de orfandade acabou, você já tem família. Guarde o que eu vou te ensinar hoje. Ninguém que é casado está gabaritado para estar nisso aqui. O órfão que tem uma família, Deus já fez ele habitar em família. Na família que ele tem em casa. Bill, mas eu não tive pai, eu não tive mãe. Eu sei, eu sinto a sua dor, mas eu tenho algo para te dizer. Que pode soar duro, mas é a saúde e cura para você. Passou. Pastor, líder algum, tem o dever de substituir o pai que você não teve. A paternidade de Deus será expressa no seu relacionamento com Deus. Ele por si só tem graça e poder para te curar de tudo aquilo que o seu pai não te deu. Mas não é bonito você é um homem barbado sentir necessidade de ficar botando a cabecinha no colo de um outro homem para se sentir curado e dizer, o meu líder é o meu pai. Pare com essa besteira, você tem filhos para cuidar, você tem uma esposa. Vá ser suprido emocionalmente na sua casa, vá transar com a sua esposa, vá ser feliz com seus filhos. Acabou. Nessa vida há coisas que nós não teremos. Isso não quer dizer que Deus em si mesmo não tem poder para te suprir e te dar infinitamente mais do que aquilo que te negaram. Pode um pai e uma mãe abandonar um filho, mas o Senhor não abandona. Mas a sua expectativa tem que estar no Senhor. Pare de ter mentalidade de órfão. Você se casou, você agora tem uma família, mas eu não tive pai. Pois bem, agora você vai ser um ótimo pai. O Senhor vai te ensinar a ser um ótimo pai. Você foi órfão, você não teve pai, você não teve mãe, você vai ser uma ótima mãe. É aí que você vai ter uma família. Por isso eu preciso dizer isso para você não ficar se entretendo, enquanto você não constrói aquilo que de fato é poderoso, que dará a você o que a vida um dia te tirou lá atrás, agora você vai ter para a glória de Deus. Uma família. Aleluia. 5, para a gente terminar. Vá resolver problemas do reino. Quem está envolvido, resolvendo problemas reais do reino, da vida de comunidade, dificilmente será tragado por não problemas. Como que você vai reclamar da sua casa pequena, envolvida no trabalho missionário de quem está na rua e não tem onde dormir? Como você vai reclamar dos seus filhos, lidando com problemas reais, com quem hoje está de fato tendo problemas reais de um filho preso na dependência química? Como você vai reclamar da vida, porque você está gripado, quando você semanalmente faz visitas nos hospitais, lá na parte infantil das Concer, e vê as crianças com câncer, com leucemia? Como você vai continuar tratando não problemas como problemas, quando você começa a ver problemas de fato? Vá trabalhar na vida de comunhão, irmão. Vá se envolver com uma coisa da igreja. Você não precisa arrumar mais uma dívida para poder estar sempre em movimento. Eu tenho que ter uma dívida, senão eu não vou para frente. Eu tenho muitas dívidas para você. Venha comigo. Vou te mostrar um monte de conta que a gente tem para pagar na igreja. Todo dia tem uma família para a gente construir alguma coisa. Eu estou com tempo ocioso, vou comprar um cavalo. Não, procure o pastor Eric, ele está fazendo um banheiro lá na comunidade para uma pessoa que hoje, o banheiro que ela tem é só um buraco, não tem nem descarga.
Vá lá. Ah, eu estou com dinheiro para gastar, não tem problema, quando acabar aqui eu tenho a África inteira para gastar o seu dinheiro. Ah, eu sou um adolescente, o que eu posso fazer? Se envolva com os adolescentes. Vá ver adolescentes que realmente não tem nada no trabalho missionário. Então, se envolva nos problemas do reino de Deus. O seu tempo livre é para isso, irmão. Deus está cuidando da sua vida para que você tenha tempo para cuidar da vida dos outros no melhor sentido da palavra. Não mais com mexericos, mas para trazer solução, para abençoar a vida das pessoas à sua volta. Posso ouvir um amém? Se coloque de pé para a gente ler o Salmo 133. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 133. Quantos motivos nós temos para agradarmos a Deus, para louvarmos a Deus. A família da Sofia, pode por favor ficar aqui à minha esquerda, a gente já vai autorizar vocês subirem para fazer a apresentação da linda Sofia. Salmo 133. Desculpa, irmão, Salmo 103, eu errei. Volta um pouco aí. Salmo 103. Aleluia. Vamos ocupar nossa mente com isso aqui, ó. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e que sara todas as minhas enfermidades. Que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Irmão, ocupa sua mente com essas coisas. Para de ver problema onde não tem, começa a interter sua mente e agradecer a Deus por aquilo que você já tem. O que você tem hoje que você pode louvar a Deus? Faça isso. Faça isso essa semana. Uma outra dica para você, eu não faço, mas é muito útil, talvez faça sentido para você. Tenha um caderninho onde você anota todas as bênçãos de Deus. Hoje fui surpreendido, uma pessoa me abençoou, ganhei uma oferta de um lanche. Anota lá. Anota lá, hoje o meu filho pela primeira vez orou antes de dormir. Aprendeu a orar, orou sozinho. Vá anotando todas as bênçãos que você está vivendo. Alguns dias atrás, a Natália apareceu com um caroço no seio. E aí, caroço no seio, a gente já fica em alerta, né? E ela foi no médico, orei, repreendi aquela doença, qualquer nome que fosse, aquela enfermidade, declarei cura sobre ela, oramos juntos e ela foi fazer o exame. E aí descobriu no exame que era apenas um vasinho que estava fechado, obstruído. E aí ela chegou em casa, aí ela falou, amor, era só isso só. Falei, glória a Deus, aleluia. Aí passou um pouquinho durante o dia, eu passei por ela assim, ela estava no sofá, eu falei, amor, você já louvou a Deus pela sua não doença? Ela olhou para mim assim, né? Eu falei, erga uma adoração ao Senhor pela sua não doença. Poderia ser tantas outras coisas, mas não foi. Todos os dias eu estou tomando banho e eu fico pensando na hora que eu vou deitar com meus filhos na cama, e eu tenho ali um filho do meu lado, uma filha do outro lado, colocando eles para dormir. Uau, que coisa gloriosa. Eu não posso tornar isso comum. E eu dou glória a Deus, eu não vou dizer todos, que deve ter um dia ou outro que eu esqueço, mas quase todos os dias eu faço menção ao Senhor do privilégio que os meus filhos estejam comigo hoje. O dia vai terminando e eu digo, Senhor, você me permitiu, me abençoou com o privilégio de ter os meus filhos comigo, a minha esposa, mais um dia. Muito obrigado. Pare de ficar esperando só problema aparecer para você ser grato. Seja grato
pelas coisas que não estão acontecendo, os livramentos que você recebeu no seu dia. E aí você vai ver que não falta coisa para você entreter sua mente, irmão. Não falta coisas para você louvar a Deus. Se eu vou pregar sobre o Salmo 103 em algum momento aqui, você vai enumerar, irmão, eu não cheguei nem na metade. São dezenas e dezenas de coisas que nós podemos adorar a Deus, parando versículo por versículo. Tem versículo que tem 3 motivos para adorar a Deus no versículo só. E você pode exercitar sua mente nisso. Amém? Glória a Deus.